Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que dá like, likes e dislikes nos meus vídeos. Obrigado, muito obrigado mesmo. Mas eu estou mais feliz ainda. São 533 inscritos no meu canal. Tá crescendo. Cresci acho que 13 em uma semana, em 28 dias como... Então, realmente um crescimento extraordinário, porque eu estou contando com o seu apoio, com a sua garra, para a gente manter essa meta, né, de ultrapassarmos 1.000 inscritos rapidinho, pelo menos até junho de 2025, já que o final do ano, amanhã é o último dia, né, não dá mais. Quer dizer, não dá mais, dá, né, mas é quase impossível, uma missão impossível, eu não quero esse desafio para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, obrigado a vocês que estão acreditando no meu trabalho. Vou procurar sempre fazer um trabalho honesto, trabalho com transparência, com honestidade, com base, não com mentira, não com falsidade, sempre procurando dados oficiais, fazer uma interpretação da história da política, né, econômica, política financeira, política monetária do nosso país. Porque é assim que a gente... trocando ideia, que a gente vai aprendendo, que a gente vai arrumando subsídio para a gente cobrar desses parlamentares medíocres de má qualidade que nós elegemos. Essa é o meu sonho é conscientizar o eleitor, de ser mais exigente, de cobrar mais do parlamentar, acabar com esse centrão, essa coisa, essa doença, esse câncer da sociedade brasileira. Hoje a Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, e juntamente do Senado, que é a representação de cada estado, estão destruindo essa doença maligna dos políticos brasileiros que está destruindo a sociedade brasileira. E isso só muda com a nossa vontade, não é fazendo guerra, não é criando ato terrorista, não. Isso é loucura. Nós podemos modificar com o voto. Com o voto. Dia 3, no primeiro domingo de outubro, em ano de eleição, em 2026, a gente tem que ter a chance de ter consciência de eleger deputados que realmente tenham interesse, não um Arthur Lira da vida, um picareta, um cara que só tá lá pensando em dinheiro, em grana, ele tá pouco se lixando para o povo brasileiro. Isso é a grande verdade. E ele é o líder dessa gangue, desse centrão, dessa doença, desse câncer maligno que destrói a sociedade brasileira. Ah, Antônio, você está agressivo? Não, é uma constatação, gente. Nossos deputados, eles só pensam nele. Você vê esse caso das emendas parlamentares, essa confusão com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está certíssimo, o ministro do Supremo está certíssimo. O que eles precisam é de fazer uma medida transparente. Eu não sou contra que eles distribuam emendas. Já é um absurdo, mas eu aceito que eles agora tem que dizer para quem, quanto e como gastar o dinheiro nosso. Não pode se o Arthur Lira mandar 40 milhões, 60 milhões para Alagoas, para o pai dele, para a sogra dele, para o cunhado dele, que são prefeitos nas periferias de Maceió. Isso não pode. Nós temos que acabar com isso. É dinheiro do povo. Esse dinheiro vai faltar no hospital, vai faltar na segurança pública, vai faltar no esgoto, vai faltar no saneamento, vai faltar principalmente na educação. Porque nós enchemos os políticos de dinheiro para favorecer os seus parentes, os seus próximos. Não sou contra que o deputado federal, o deputado estadual viva no estado, não, ele tem que cavar, ele tem que procurar voto, tem que comprar liderança. Eu sei que é caro uma campanha política, não é de graça, o deputado precisa estar inserido no meio da sociedade para ele não ser esquecido, porque de 4 em 4 anos ele não pode só vir pedir o voto, ele tem que mostrar que trabalha. Mas tem outras formas de se trabalhar nesse país, com boas votações, com bons projetos, com indagações, com questionamentos, como eu faço aqui. Não é um deputado ir para Brasília só pensar em dinheiro para mandar para os apadrinhados dele, né? Você vê o caso aqui, né? O que é a falta de respeito ao cidadão. O projeto de energia nuclear, você sabe, começou, vou fazer aqui uma retrospectiva, começou na década, não vou me aprofundar porque eu não sou historiador, mas essa questão das usinas nucleares no Brasil começou na década de 70. Havia no Brasil uma ditadura militar, né, aí eles resolveram fazer, que era o gigantismo, né, o Brasil gigante, o Brasil enorme, né, não vou entrar em detalhe também, aí fizeram um acordo para comprar a tecnologia da Alemanha. Os Estados Unidos chiou.
Os Estados Unidos não quis, o governo americano não quis, eu não me lembro se era Jimmy Carter, que aliás faleceu, meus sentimentos, porque perdemos um grande líder mundial, o senhor Jimmy Carter. Mas essa deu uma confusão muito grande por questões diplomáticas com os Estados Unidos, porque não queriam que o Brasil construísse a sua usina nuclear e também desenvolvesse energia nuclear e também que se fizesse que comprasse tecnologia americana. Mas o governo Geisel, que era descendente de alemão, eu acho que era no governo Geisel, decidiu comprar um projeto de uma usina nuclear alemã. Alguns na época já diziam que era o projeto era ultrapassado, tecnologia ultrapassada, ou seja, na década de 70. Aí criaram esse projeto em Angra dos Reis, é uma cidade que eu não conheço, mas tem todo um processo de segurança, por causa tem usina, tem a Angra 1 e Angra 2. Eu não sei se Angra 1 e 2 já funcionam, mas eles têm o projeto da Angra 3. Esse projeto desde 86, né? Que ele começou a construção de Angra 3, ó, no 84 para 86, né? Aí, por uma crise grave, ele começou em 84 a construção da usina Angra 3, né? Que são três complexos, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Acho que Angra 1 e 2 já estão funcionando, não tenho certeza. E Angra 3 ainda está em construção. Você vê, eles pararam em 86 por questões da dívida, da crise política que o país estava vivendo, não tinha recurso, né? Aí interrompemos o processo, a construção de Angra 3. Essa obra foi reiniciada com Lula, Lula desengaveta em 2006 e também termina em 2010, interrompe de novo. As obras foram interrompidas em 2015, né? Após as denúncias de corrupção, que foi uma grande corrupção no governo Lava Jato e companhia, né? O problema é que, caso se conclua essa obra, né, ela produzirá uma das energias mais caras do mundo, por causa do custo, da corrupção, do subfaturamento, né? E assim vai. Isso é o projeto Angra 3. Jogar dinheiro fora. O BNDES está em dúvida. Talvez essa semana, ou mês que vem, eles vão decidir se continuam ou abandonam esse projeto. O custo é de 23 bilhões de reais, se quiserem novamente reiniciar essa obra. Vão inserir mais 23 bilhões de reais. Tá, isso vai para onde? Para a dívida pública. Aí, quando o dólar passa a barreira de R$6, porque os investidores não confiam mais no governo, por causa do aumento excessivo da despesa, né, e da dívida, aí eles, não, é o mercado que é ruim, é o mercado que é de direita. Não se trata de ser mercado de direita ou de esquerda, é uma constatação. Você não pode ter jogar dinheiro, 23 bilhões de reais fora. Porque quando o BNDES diz assim, não, nós vamos continuar com Angra 3, nós vamos investir mais 23 bilhões de reais, isso vai ser emitido título da dívida pública. Vai aumentar em 23 bilhões de reais. Eu estou usando esse exemplo de Angra 3, que foi essa semana notícias de jornal. Mas o problema é o gasto, a elevação da despesa no Brasil que a gente não tem dimensão. Aí o dólar bate R$6, R$6,40, R$6,30. Aí fica o governo Lula dizendo que é culpa do mercado, porque o mercado, não, gente, o mercado, eu tenho restrições ao mercado, são gangster, são avarentos que gostam, né, porque o mercado, a direita brasileira, né, a direita no mundo, gosta de ver pobre morrer. Né? Então, para Faria Lima, quanto menos pobre, melhor. É só você ver a campanha de Donald Trump, de Bolsonaro, que era chamada, em 2020, 2019, a chamada contaminação de rebanho. Só que eles venderam um papel errado, porque para fazer a chamada contaminação de rebanho, quando todo mundo pega a mesma doença, a doença acaba, só se for um vírus único. Né? Por exemplo, o sarampo, eu acho que o sarampo é um vírus único, ele não se altera há anos, então você toma vacina de sarampo, você não precisa mais de se vacinar, né? Só se houver uma mutação genética naquele vírus do sarampo. Agora o vírus da Covid se alterava de semana a semana, então não tinha esse negócio de contaminação de rebanho para salvar a humanidade.
A ideia de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de direita, que não é culpa, porque Bolsonaro é de direita, ele tem que pensar conforme a direita no mundo, né? Dizer, nós íamos morrer 8 milhões de brasileiros. Se tivesse morrido 8 milhões de brasileiros, Bolsonaro ia se sentir tranquilo. Não, é porque tem que morrer. Não tem problema. Ele não fez o mínimo esforço, né? Por isso que ele era contra a vacina, né? Você vê o secretário de saúde de Donald Trump, que ele indicou agora que vai governar a partir do dia 20 de janeiro, né? Ele é uma pessoa da família Kennedy, daquela trágica família americana, né, que ainda tem um resto. Ele é contra a vacina, ele acha que vacina é um negócio ultrapassado. Então, isso é a direita no mundo. Então, eles gostam de matar pobre. Você vê a política de Donald Trump. Qual é a política de Donald Trump? É mandar exportar os bolivianos, os brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos, porque ele não gosta de pobre. Só que ele tá pensando o seguinte: ele vai mandar 200 milhões, 20 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, vai encarecer a mão de obra para eles, porque a mão de obra brasileira, a mão de obra boliviana, América Latina, que vão clandestinamente para os Estados Unidos, é uma mão de obra escrava, explorada, pagamento e miséria, como se fazia antigamente no Brasil com a colheita do café nos anos 40, nos anos 30, quando trouxeram os europeus para cá, os japoneses, que acabou a escravidão. O brasileiro, o usineiro, o produtor de cana, o produtor de café, eles exploravam, coitado dos italianos, né, os japoneses, né, para trabalho praticamente escravo, para eles não pagarem dinheiro. A mesma coisa, porque era uma mão de obra quase clandestina. A Europa não sabia o que fazer, a Itália morrendo numa crise financeira sem fins, sem precedentes em sua história, mandou que todos os italianos viessem para a América do Sul, os japoneses também na mesma situação. Então, isso é uma questão, desculpa abrir esse parênteses, mas a gente tem que se contextualizar. Então, o mercado é um mercado formado, claro que tem empresário, banqueiro de esquerda também, não vou dizer que não tem, pode ter, mas o mercado brasileiro, o grande empresário, ele quer que morra pobre. Para quê? Para ficar para ele, porque o governo paga bilhões de reais por ano para manter o rico. Né? Você vê 23 bilhões de reais, se o BNDES decidir que Angra 3 vai continuar, que eu acho que, sinceramente, eu fico até na dúvida, parar, jogar, eu não tenho ideia de quanto é o custo dessa obra até agora. Mas é bilhões por aí, nesse entorno de 20 bilhões. Quer dizer, quando a refinaria de Pernambuco, Abreu e Lima, ela só dará lucro a partir de 2075, em função do grande custo. Isso foi, estou lendo um número bem atrasado de algumas coisas, que um estudo, segundo, só em 2075 é que ela poderá começar a dar lucro, porque o custo operacional da construção da refinaria foi muito alto. Gastaram uns bilhões de reais com falcatruas, né? Que você vê, a Lava Jato tem o exemplo disso, né? Essas roubalheiras todas, o dinheiro que devolveram, empresários que fizeram... mas agora não, tá, a Lava Jato acabou, né? O STF resolveu imunizar todo mundo, encerrar todo mundo, mas os crimes ocorreram, as falcatruas ocorreram, as barbúdias, a Novo Nó, que essas grandes empresas envolvidas, elas estão retornando para o mercado de novo, porque não sei, com base em que o STF resolveu tirar as multas, tirar tudo, né? Então volta de novo essas grandes construtoras, né? Esse projeto de refinanciamento, de reconstruir a usina de Angra 3, está dentro do PAC. Que o PAC é o que? Ele junta todo mundo, coloca no PAC. Agora o PAC sem recurso, vai fazer para quê? Uma obra que começa e não termina. O problema do Brasil é esse. Tem que ter obras, mas obras concluídas, obras que realmente não sejam tão caras para que não custe, saia um megawatts de energia de umas mais caras do mundo, que o mercado não absorve. Não adianta ter energia nuclear, que é uma energia barata, é uma energia limpa. O único problema da energia nuclear é a questão do reator, né, do lixo atômico, que até agora a ciência não descobriu uma maneira de se livrar desse lixo, mas claro que a ciência... pode ser que daqui a uns anos ela dê uma resposta, devem estar pesquisando, porque a energia nuclear é uma energia limpa, uma energia barata e limpa, menos no Brasil, por causa das falcatruas, por causa das desonestidades, por causa das mutretas que você sabe que os políticos promovem nas obras, nas licitações.
Isso começa pelas prefeituras. Os prefeitos são irresponsáveis, gastam demais, investem, mentira, eles gastam 12 milhões com a educação de Taquaritinga do Norte. Você não sabe aonde, porque os ônibus velhos estão quebrados, as escolas estão quebradas, as estradas estão quebradas, os alunos são analfabetos. Para onde foi esse dinheiro? A gente não sabe. Eu estou falando isso, é uma realidade, gente. Os alunos de Taquaritinga do Norte saem das escolas analfabetos. Nenhum aluno, nenhum filho norte-taquaritinguense, como eu, um dia passará no vestibular ou no Enem da vida com o que ele aprendeu numa escola municipal de Taquaritinga do Norte. Porque ele sai analfabeto. Mas a prefeitura continua gastando muito com a educação. Agora, para onde vai esse dinheiro, a gente não sabe. Esse é o grande problema do Brasil. Então, o governo Lula, que tem que começar 2025, que vai ser um ano muito tumultuado, porque nós não podemos aceitar, gente, $1 R$ 6,30. Nós temos que encontrar uma saída. O governo do presidente Lula tem a obrigação de falar para a sociedade, falar principalmente para os banqueiros, e encontrar uma solução do déficit público, acabar com o déficit público. Não é possível, porque com déficit público você não diminui a dívida pública. Quando você tem superávit, como você vinha em 2010, 2012, você tem superávit, a dívida diminuiu. Mas quando começou 2012, 2013, 2014, 2015, com a recessão de Dilma, com o desastre que foi o governo Dilma, os déficits começaram a ocorrer, até hoje não se resolveu. Não se resolverá, porque 2024 também vai ter déficit, 2025 vai ter déficit, 2026, lá para 2028. Até quando a gente vai viver na esperança? Só em 2028, 2030 que o país vai entrar na linha. Eu tô com 67 anos, vou fazer 68 agora dia 30 de janeiro, daqui quase um mês, né? E eu tô cansado de ver o Brasil em 2050 melhor. O Brasil em 2050 não era vivo. Em 2070 o Brasil, em 1970, na década de 70 do século XX, o Brasil vai ser uma potência. Em 76 não foi. Em 79 tem a crise do petróleo. E assim o Brasil continua atrasado, o Brasil continua passando fome, o povo pobre, o povo desiludido. Mas não é porque o Brasil é ruim, é a política dos governos que é falha. Né? O governo, desde os militares, que nunca gostaram de pobre. Né? Teve uma coisa boa no militar, que foi em 73, 74, quando eles trouxeram o primeiro bem social, que foi a aposentadoria do trabalhador rural, quando só o dono de casa, só o chefe de família que tinha direito, e era meio salário mínimo. Esse meio salário mínimo vigorou até a Constituição de 1988, quando todo mundo passou a ter direito ao salário mínimo. E mesmo assim eles já querem mudar a aposentadoria do trabalhador rural, que é o melhor benefício, o melhor programa de distribuição de renda do Brasil até hoje. Foi a aposentadoria do trabalhador rural, porque amparou esse homem morrendo, esse homem que comia prego, esse homem que comia urtiga, esse homem que comia palma, que comia rato, que comia preá, como eu, quando era criança. Eu tinha que comer preá, eu tinha que comer uma juriti, uma rolinha, quando eu queria carne. Eu não tinha como comprar no mercado. Me lembro de Marcos Freire, em 74, quando ele disputou uma eleição disputadíssima para o Senado, em 1974, um discurso dele pela velha, antiga Rádio Clube, que era a única que pegava nos rádios do interior do Nordeste. Eu vi uma vez ele dizendo que nas feiras e nos açougues, o que acabava primeiro eram as tripas dos animais, porque era o que sobrava para o povo. Agora as carnes de primeira não vendiam, porque o povo não tinha acesso. Nós estamos vivendo isso hoje. A carne de primeira não tem mais, a picanha que nós queremos o churrasco final de semana não está acontecendo, porque $1 R$ 6,50, ou R$ 6,30, não tem como você comprar carne, porque a carne cotada em dólar vai subir muito no supermercado. Então, um quilo de carne hoje não é menos de R$ 100. Quem é que tem? Quem ganha o salário mínimo que pode comprar dar R$ 100 no quilo de carne? Não pode. Então, realmente, a carne é um alimento que deixou de fazer parte da base alimentar do brasileiro, em consequência de quê? Do desastre que é a política econômica do nosso país. Não é só desse governo. Agora, este governo tem o compromisso e a responsabilidade de dizer aonde ele vai cortar na carne, né? Porque o pacote que ele mandou, que foi ontem ele assinou, promulgou e fez alguns vetos que eu ainda não conheço, não vai resolver o problema. O mercado quer mais, porque o mercado quer, e a sociedade, eu acho que é a sociedade brasileira que deve querer,
que haja corte nas despesas. O governo não pode continuar aumentando as despesas como vem aumentando. Gastar, a gente só pode gastar com aquilo que a gente arrecada. Tem que se viver de acordo com a hora. Se o governo fica nos orçamentos, ele projeta uma receita que não vem. Ele inventa uma receita, ele diz, eu vou ganhar, nós vamos ter uma receita de 60 bilhões de dólares em taxas de cemitério. Só que ele taxa o cemitério e não tem essa receita. O problema no Brasil é esse, ele inventa receita. Esse orçamento de 2025 tem receitas que não vão ser realizadas nunca. Aí o que acontece? Ele põe uma despesa de nós vamos arrecadar 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Então a despesa vai ser de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Mentira! A despesa ele realiza, mas a receita não vem. Então tem o chamado déficit. É que nem esse ano, nós temos um déficit aproximadamente de 119, 120 bilhões. Mas não pode não, porque a despesa com o Rio Grande do Sul não entra na conta. A despesa com a seca do Nordeste não entra na conta. A despesa do Bolsa Família... Mas é despesa. O governo gastou, não adianta, ele vai pagar essa conta, porque está na dívida pública, está no saldo final da conta corrente do governo. Então o governo Lula precisa de realmente fazer um programa, um ajuste, que ele vai fazer uma reforma ministerial, parece que ele vai fazer, mas não adianta só mudar o nome das pessoas, é preciso mudar os ministros, mas mudar a eficiência, cobrar a eficiência dos ministérios para que gaste menos, para que realmente o Brasil se acostume a ter superávit, não déficit. Porque daí a dívida pública tem que ser equalizada. Não estou dizendo que o Brasil tem que pagar a sua dívida pública, é impossível pagar a dívida, a gente sempre tem que dever. Agora não pode ficar da maneira como está. O Banco Central está sozinho numa luta. O Banco Central tá afogado, está numa correnteza, num rio, e ele só tem sabe, ele precisa de se salvar, mas ele está com água no pescoço, ele já está cansado de nadar. Daqui a pouco vai chegar uma hora que o Banco Central não tem mais política econômica como fazer, não pode mais, não adianta aumentar a taxa de juros. Ele vai aumentar a taxa de juros, mas não vai resolver o problema da inflação, porque é do consumo das famílias e do gasto do governo. Então o governo tem que parar de gastar. Eu sei que não é parar a máquina pública, eles têm que ter prioridades, saúde, educação, transporte. Agora, em outros gastos, por exemplo, quanto não se gasta, eu estava vendo essa semana com a equipe técnica, a operacional, que dá um apoio à esposa do presidente. Com todo respeito, ela não precisa de gastar tanto dinheiro, não precisa da esposa do presidente viajar para representar o Brasil na Alemanha, ser a responsável pela evento do G20, como ela fez no Rio de Janeiro. Ela não pode ser uma popstar. Se ela quer ser popstar, que seja com os recursos do PT, não com os recursos da União. Então são gastos necessários que têm que ser cortados. Tem muitos gastos que precisam ser cortados para que o Brasil entre em 2025 com uma situação melhor. O governo avise ao mercado o que ele vai fazer para fazer economia. Porque não dá para continuar o presidente Lula fingindo que não tem nada a ver com isso. Tem sim. E para finalizar, uma questão muito interessante é a questão do decreto do presidente Lula, do Ministério da Justiça, com relação a uma organização da polícia. E os governadores golpistas, né, Cláudio Castro, o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parece que de Santa Catarina, o de Goiás, Ronaldo Caiado, ficaram contra. Os outros, os governadores do Nordeste, outros, estão a favor, porque realmente o que nós queremos é uma polícia eficiente, uma polícia treinada, uma polícia que realmente proteja. Nós não podemos ter, como teve pesquisa essa semana, 51% dos brasileiros têm medo da polícia. Não podemos. A polícia é a nossa garantia, é a nossa segurança. Se a gente tem medo da polícia, está errado. Então tem que mudar isso, esse protocolo de manifestação da polícia tem que ser treinado, preparar esse soldado, preparar esse sargento, para que tire essa mortificina, essa carnificina que é a nossa polícia. E claro que esses governadores, principalmente Ronaldo Caiado e Zema e companhia, vão fazer a onda. Agora, a realidade é essa, os governadores perderam o controle sobre a segurança pública, os governadores não têm mais o domínio sobre as polícias, porque eles deixaram se politizar a polícia militar, a polícia civil.
né? Os sindicatos clandestinos de policiais, eu sei que existe, não tem essa, não vamos jogar. Agora, isso é uma política de Estado, é uma questão que o presidente da República, tardiamente, já entrou nessa questão da segurança. Ele tem que fazer mais e não adianta só ficar mandando fundo, dinheiro, porque a polícia só compra camburão. A governadora de Pernambuco, ela fez aqui no primeiro ano de governo, comprou não sei quantos camburões, mas só que comprar camburão para a polícia não vai resolver. A polícia hoje precisa mudar conceito. Treinar bem o policial, remunerar bem o policial e mudar o conceito. Porque não é só encher, né, os presídios, estão cheios, lotados. Construir novos presídios, eu acho que é necessário. Agora, é preciso que a manutenção dos presídios. Cadê a reforma do presídio do Rio Grande do Norte? Que fugiram 2 presos acho que um ano atrás, no início desse ano, ou no final do ano passado. Cadê? Fizeram alguma coisa? Provavelmente nem a lâmpada, nem o buraco onde os fugitivos fugiram foi tampado. Então o que está acontecendo é que o governo ele gasta muito com políticas, com esse negócio das emendas. Já finalizando, voltando às emendas de novo. Gente, é inadmissível. Em nenhum país do mundo você tem que as despesas discricionárias, ou seja, são aquelas despesas que o governo pode gastar onde quiser, como quiser e quando quiser. Então, ele tem uma liberdade de fazer esse tipo de investimento, esse tipo de despesa. Sobra como 92% das receitas que o governo arrecada estão comprometidos com as despesas obrigatórias, sobram 8% para o governo investir em educação, saúde, saneamento básico, tal. Não sobra. Desses 8%, a Câmara e o Senado ficam com 22%. Então é 50 bilhões de reais que o nosso parlamento distribui falcatruas, porque emendas parlamentares é falcatrua, é desonestidade, é roubo da população. Que eles mandam para apadrinhamentos políticos, para gastar, para subfaturar. Eles não querem que o governo, que a sociedade saiba quanto a Arthur Lira mandou para o estado de Alagoas, para o pai dele, ou para o primo dele, ou para o cunhado, para a sogra. Isso não é dinheiro público, é o artigo 37 da Constituição que está sendo desrespeitado. Até quando? E quem tinha a primeira pessoa a cumprir o artigo 37 da Constituição? O Arthur Lira. Mas ele está pouco se lixando. Ele quer botar dinheiro no bolso, porque esse dinheiro volta para o bolso de Arthur Lira e para os seus companheiros. Essa é a grande realidade. A gente precisa de se modificar. Gente, modificar é você querer mudar, é você não aceitar o status quo. Ninguém está satisfeito com o governo no Brasil, porque há muita irresponsabilidade, há muita roubalheira, há muita carestia, há muito desemprego. Tudo bem, os índices econômicos, não quero aqui deixar dúvida, né? Os índices econômicos da economia brasileira são ótimos, agora não tem emprego para todo mundo. Tem muita gente desempregada, tem muita gente passando fome por causa desses 50 bilhões de reais que Arthur Lira distribui para os parceiros e outras falcatruas. Então é preciso que o governo Lula cobre dos seus agentes políticos e ele dê o exemplo, né? O presidente Lula tem que dar o exemplo de dizer, olha, nós vamos cortar gastos, nós queremos um superávit em 2025. 2026 eu não tive, mas em 2025 eu vou fazer um superávit. Aí ele começará a governar. Se ele não fizer isso, continuar culpando o presidente do Banco Central, continuar culpando o mercado, ele está enganando o povo brasileiro mais uma vez. O presidente Lula tem muita responsabilidade. Eu apoio o presidente Lula, apoio. Agora, ele tem que cortar gastos, ele tem que realmente seguir uma política econômica, sair do petismo radical, dessa coisa de gastar. Não podemos mais. O Brasil precisa de ter responsabilidade. Ok, gente? Olha, um bom ano novo para vocês. Até dia, se eu não me engano, é dia 3 ou dia 4 que eu faço o próximo vídeo. Ok? Dia 1º não vou fazer, porque eu vou estar curtindo um novo ano, nova energia, novos tempos. Muito obrigado aos 533 amigos. Eu espero que o ano que vem ainda ganhe mais esse ano, para que o ano que vem eu comece a comemorar os novos inscritos, 534, 535, não importa, que seja um de cada vez, mas que eu consiga aumentar os meus inscritos. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos.